programa Pontuando hoje vai falar de Seu Corpo Fala. Comunicação não verbal. Na realidade, a gente vai falar de coisas que nós normalmente percebemos no dia a dia, que é a linguagem não verbal, a linguagem dos sinais corporais, rosto, tronco, mãos, pés. Muitos observam intuitivamente isso e guardam lá dentro do seu inconsciente ou subconsciente e reagem de acordo, mas não vê no nível da consciência. Mas muita coisa a gente percebe ao nível de consciência. Então, eu vou tentar fazer um resumo aqui de um livro que, na realidade, não é bem um resumo. Eu vou tocar em alguns pontos, uma coisa superficial, do Joy Navarro e do Marvin Carlins, que escreveram um livro que diz o seguinte: o que todo corpo fala, tá? Então, depois da vinheta, a gente vai começar a fazer as digressões. Olha só, vamos passear um pouco sobre as considerações do livro O que Todo Corpo Fala, de Joy Navarro e Marvin Carlins. E antes mesmo de dizer sobre o livro, nós vamos falar o seguinte: o Joy Navarro, ele era um cubano, exilado. Ele foi exilado mais ou menos, não sei se foi na adolescência. No livro ele diz que foi na juventude, eu creio que tenha sido no início da adolescência dele. E ele, o que ele conseguia absorver, ele que não entendia ainda o inglês, porque ele exilou-se nos Estados Unidos, ele não conseguia, e por conseguinte, as linguagens não verbais diziam muito para ele. As observações que ele fazia nas fisionomias, nos semblantes, nos trejeitos, nos gestos, nos sinais das mãos, do tronco e tal, davam respostas ao que ele não entendia do inglês propriamente dito. Claro que depois ele desenvolveu tal. Só que com essa capacidade inata dele de perceber isso aí, e por necessidade de trazer essa observação no nível da consciência, até certo ponto, é claro, fez dele um rapaz que trabalhou no FBI, na contra-inteligência do FBI. E lá, naturalmente, ele foi desenvolvendo mais estudos, e a carreira dele foi toda em cima disso aí. Ele fez parte de várias comissões e fez interrogatórios e vários crimes que ele levantou. Ele trabalhava na contra-inteligência, então a coisa dele era mais ligada a quem são essas pessoas, quem que é o suspeito, coisa mais ou menos assim. Mas ele resolveu escrever esse livro. Quase todos os livros de linguagem não verbal são científicos, não resta dúvida que é fruto de observação de vários grupos. Mas o que destaca o Joy Navarro nesse vídeo, nesse livro, é que ele carrega muito para uma observação muito minuciosa, porque ele precisava descobrir coisas ulteriores, muito escondidas, de casos, às vezes, cabulosos, coisas nacionais e internacionais que mexiam com a vida de muitas pessoas, que é o caso de uma investigação, por exemplo, por parte do FBI. Como seria aqui da Polícia Federal, como seria aqui do serviço de contra-inteligência que existem no Brasil, e como seria também dos marqueteiros, né? Como é que os marqueteiros observam o pessoal de marketing voltado para o consumo, o pessoal de marketing voltado para carreiras políticas, para artistas. Eles levam em consideração um conjunto de sinais. O teatro, por exemplo, tem muito aquela coisa dos laboratórios em que a pessoa absorve um estilo de linguagem, de postura para poder caracterizar o personagem. Ele foi mais a fundo que isso aí, porque o estudo dele era um estudo minucioso. Bom, e junto com ele, o coautor, o Marvin Carlins, é PhD em Psicologia da Universidade Sul da Flórida, e naturalmente eles tinham lá um intercâmbio, né? E cruzaram as suas ideias, e o Joy Navarro veio traduzindo o que o livro está dizendo. A ideia aqui não é você trabalhar a linguagem não verbal, como alguns especialistas ensinam,
para você conseguir se firmar profissionalmente ou para conseguir influir e se posicionar em situações específicas. Foi o que eu escrevi aqui, baseado no resumo que eu percebi do livro. A ideia é assim, ele não quer que você ganhe projeção, se você usar para isso, tudo bem, beleza, tem tudo ali, tem muito ali, não sei tudo, mas muito, né? Eu não sou da psicologia, né? E, obviamente, eu não posso fazer uma medida concreta, correta, talvez, eu já li, esse já é o terceiro ou quarto livro que eu leio sobre linguagem não verbal, sobre o corpo fala. O primeiro foi do Pierre Weil, depois passou por dois outros autores que eu, sinceramente, não me lembro, e agora estou aqui com o Joy Navarro. E o primeiro livro era um livro assim, mais de observação, né? Os outros livros já eram livros mais voltados para posicionamento, como é que você se posiciona, como é que você, instruindo você como é que você manifesta segurança. O outro era mais ligado a questões artísticas, questões de marketing e tudo, quer dizer, toda a gama. E eu acho que ele conseguiu atingir vários desses pontos sem ser especificamente voltado para um deles, exceto para o caso da investigação. Então, se você estiver a fim de investigar o que ocorre e tornar consciente algumas das coisas que ocorrem no seu meio, para você ser conveniente, para você não ser inconveniente, de repente é muito válido. É claro que o livro dele pode te ajudar também com relação à questão dos profissionais, mas não é o objeto. A ideia do livro é mostrar para que nós não somos conscientes das mensagens que o nosso corpo, o gestual do nosso corpo revela. Ele passou toda a vida profissional estudando, se aperfeiçoando e aplicando a ciência das comunicações não verbais para decifrar o que as pessoas pensam, como pretendem agir e se suas declarações são verdadeiras ou falsas. Joy nos diz que usar a linguagem corporal para detectar dissimulações é uma tarefa particularmente desafiadora e uma tarefa difícil. Veja bem, ele está falando dentro do métier dele, detectar dissimulações. É muito fácil, às vezes, você está conversando com uma pessoa e você percebe intuitivamente, né, lá no seu subconsciente, você percebe um desconforto. Você sai de uma reunião não confiando que alguém vai fazer aquilo, que aquela pessoa não estava dizendo a verdade. E esse manual, essas ideias que ele passa aqui, são muito apropriadas para isso. Elas vão mostrar para você quando você está diante de uma dissimulação qualquer. Mas não apenas para isso, né? Quando você for contratar alguém, quando você for conversar com alguém que fizer uma parceria com você, se essa pessoa tem liderança, se essa pessoa tem confiança, se essa pessoa é uma pessoa mais dissimulada, se ela é uma pessoa mais verdadeira, se ela é uma pessoa mais tímida, se ela é mais acanhada, se ela é mais agressiva, se ela é uma liderança nata, quer dizer, tudo que envolve um interesse, uma necessidade sua com relação a uma solução do seu problema. Bom, o psiquiatra e neurocientista americano Paul MacLean, em 1970, apresentou uma teoria chamada Teoria do Cérebro Trino. Essa teoria, mostrada lá nessa época pela primeira vez, estuda 3 partes do cérebro. Ele falou no sentido contrário. Ele falou neocórtex, sistema límbico e cérebro reptiliano. Eu vou fazer o contrário. O cérebro reptiliano, e depois o límbico, e depois o neocórtex. Por quê? Assim como as demais teorias evolucionistas, pressupõem que o nosso cérebro evoluiu do mais primitivo reptiliano, passou pelo límbico, que é mais emocional. Então, o primeiro é instintivo e intuitivo, o segundo é emocional, e o terceiro é o neocórtex, que é o mais analítico, né? O cérebro reptiliano ele é mais instinto, é o mais instintivo, ele é responsável pela maioria das decisões e ações inconscientes do ser humano. Por exemplo, você já percebeu que não precisa pensar para comer, não precisa de controlar batimento cardíaco, respiração, nada, tudo isso é automático. Então, esse é o cérebro inicial, que dá o comando. Não precisamos porque isso acontece de forma natural e inconsciente, é involuntário. A principal função do cérebro reptiliano é nos manter vivos e evitar gastos desnecessários de energia. Beleza. O segundo grupo dos componentes dessa trilogia, desse trino que o cérebro é o chamado sistema límbico. O cérebro límbico, né, é o cérebro emocional. Como o nome diz, ele é responsável pelas nossas emoções, pelo aprendizado, memória, pelo nosso comportamento social, né? E é nesse momento que nós estamos percebendo, alimentando uma ideia, pesquisando a ideia de outro e pesquisando as feições das pessoas sem que nós nos percebamos. E nós também não somos conscientes do que passamos de informação.
as emoções aí é que dito a regra. Então, no gestual, na leitura não verbal, é principalmente o cérebro límbico que está passando. Ele é extremamente importante na manutenção dos neurohormônios relacionados às emoções, como, por exemplo, a ocitocina, né, que é nos traz a sensação de prazer, né? E ele é responsável pelas nossas emoções, pelo aprendizado, pela memória e pelo comportamento social. Muito bem. Sempre que levamos o nosso pensamento a um momento passado, uma memória, por exemplo, as emoções relacionadas a ela ativam o nosso sistema límbico da mesma forma que acontece com os pensamentos futuros, quando você projeta alguma coisa para o futuro. Às vezes você está passando por um determinado local e vê uma imagem ou sente um cheiro, alguma coisa que te faz retroagir na memória de uma circunstância, de um momento. E às vezes você até se lembra de um troço que no dia você não prestou atenção. E aquilo ganha um significado para você. Nesse momento, alguém que estiver te observando percebe que você deu uma viajada, né? E você acaba comunicando isso aí. Bom, por fim, mas não menos importante, o neocórtex, aliás, um dos mais importantes. Ele é presente nos mamíferos e principalmente nos seres humanos. Essa estrutura é a mais recente da nossa fisiologia, é o que apareceu por último, tem como principal objetivo o raciocínio lógico, criatividade, imaginação, solução de problemas. É ele que nos diferencia dos animais por conta da capacidade de tomada de decisões utilizando fatores ambientais e fatores que são variáveis. É por causa dele que nós somos capazes de ler, escrever, nos comunicar de forma verbal, falar, né? Características que foram fundamentais para o nosso convívio em sociedade e nossa evolução como espécie. É claro que uns têm muita facilidade de falar, outros têm muita dificuldade de falar, é variado, né? Isso não significa que ele tem um neocórtex mais ou menos desenvolvido. Significa que, de repente, ele faz outras opções. Nada é definitivo, exceto se ele tiver um problema realmente ou uma inibição muito grande. O neocórtex é que nos permite ser capaz de aprender e criar ou transformar através do conhecimento adquirido, né? Então, se o límbico ele faz aí aprendizado, memória e comportamento social, o neocórtex ele estrutura essas reações e ele coloca um logicismo na coisa, né? A lógica de você fazer o aprendizado, criar em cima daquilo ou transformar e utilizar. Então, ele é um sistema lógico. É por causa dele que somos capazes de ler, escrever, nos comunicar de forma verbal, características que foram fundamentais para o nosso convívio em sociedade, nossa evolução como espécie. O neocórtex é que nos permite ser capaz de aprender e criar ou transformar através do conhecimento adquirido. São palavras que estão lá no livro. Neste livro, Joy nos fala que estaremos concentrando no sistema límbico do cérebro, a parte que Maquelin chama de cérebro dos mamíferos, porque ele desempenha o maior papel na expressão do nosso comportamento não verbal. Então, o límbico é mais o verbal. O neocórtex é lógico, é raciocínio, então ele é verbal, tá? No entanto, nós vamos usar o neocórtex, né, o nosso cérebro humano, ou o cérebro de pensar, para analisar criticamente as reações límbicas dos que nos rodeiam. Então, qual é o convite aqui? É você usar o seu neocórtex, seu raciocínio lógico, capacidade de observação, de acordo com o seu aprendizado, com a sua memória, ou até com as intuições que vêm à tona, e fazer um raciocínio sobre aquilo que você está observando. Tem gente que faz isso de maneira involuntária e vem à mente. Tem gente que faz de maneira involuntária e não vem à mente. Tem gente que passa desapercebido mesmo. Eu não sei em que quantidade, eu não tenho a precisão desse dado. A temática das informações trazidas por Navarro e Carlins são fatos científicos e descobertas comprovadas. Então, esse livro aqui, ele não é mais uma curiosidade, uma coisa que alguém falou, assim, não. É uma coisa bem científica. E tudo relatado aqui parte das análises de casos e reações que foram apresentadas, e ela se refere ao sistema límbico, está dentro do estudo que ele fez, comparando com o que ele percebeu, com todas as observações em campo. Ele fez observações em muitos anos, não apenas coletando os dados dele, mas coletando dados de outro. E num setor muito especialista nisso. Então, tem grande importância as observações dele. Outra coisa, as observações dele foram comparadas com estudos de
de muitos outros cientistas e foram comprovados. Então, ele não escreveu um livro à toa. Tanto é que o PhD em psicologia, o Maureen Collins, estava ali com ele, até para dar uma substância e para dar um caráter, a linguagem da ciência transparecendo no livro, que você observa. Se bem que ele fala de uma maneira assim, muito coloquial no livro. Até por causa disso o livro é interessante, porque a gente não tem que ficar... Quando você lê, às vezes, um livro sobre economia, às vezes sobre psicologia, às vezes sobre outra coisa qualquer, você tem que ficar procurando nos manuais ali quais seriam as traduções de certas terminologias. Ele não se perde muito com isso. O livro é muito direto, né? Como eu estou sendo direto aqui para vocês agora. E não estou usando palavras muito específicas dessas ciências, porque eu não conheço profundamente essa ciência. Ele conhece, através, inclusive, do próprio Collins. Mas ele fala numa linguagem que eu pude entender e fluir para vocês. Eu acho muito interessante a gente ter noção dessas coisas. Então, olha bem, por esta ótica, ele começa dizendo que a linguagem corporal é um conjunto de informações colhidas por meio de expressões faciais, gestos, toques, movimentos, postura, adornos corporais, roupas, acessórios, né, penteados, tatuagens, o tom, o timbre, o volume da voz e algumas, etc. Comportamentos não verbais englobam 60% a 65% de toda a comunicação interpessoal. E no caso de uma relação íntima, né, a relação do casal, né, na intimidade sexual, essa comunicação corresponde a 100% da comunicação dos parceiros, tá? Porque ali são os semblantes, são os toques, são os abraços, os odores e as expressões diante disso, né? Que estão dando nota da comunicação. Ali você não está falando, eventualmente você pode falar, mas é uma fala assim, muito mais baseada na emoção, que tem a ver com o cérebro límbico. A comunicação não verbal, desculpa, pode revelar pensamentos, sentimentos e intenções de uma pessoa, é claro. Claro, isso é óbvio, você sabe disso. Esses indícios nos transparecem como uma linguagem que o analisado não tenha conhecimento consciente, ele não tem, né? Por exemplo, você pode provocar alguém está falando alguma coisa assim, você quer manifestar objetivamente uma dúvida, aí você faz assim, entendeu? Você está fazendo isso voluntariamente, né? Mas, eventualmente, você está prestando atenção no que uma pessoa está falando, você não está sendo observado, a interlocução não é diretamente com você, você está assistindo, por exemplo, uma palestra, e o cara fala uma coisa, e se tiver alguém observando, você faz assim, você dá um lampejo, que significa que você teve uma dúvida ali. Às vezes, quando você está numa palestra, ou dando aula, por exemplo, seu professor, você está dando aula, aí você nota que a pessoa fica assim, ela está querendo falar, né? E às vezes ela não levantou a mão ainda, às vezes ela levanta, ela quer ver se você... Então, essa pessoa quer ficar no seu espaço visual para te fazer um movimento que você perceba que ela quer falar. Se for um circuito de poucas pessoas, na hora que ela fizer a menção, você já percebe e dá lugar de fala para ela. Bom, perdão, dá espaço de fala para ela. Então, o mais fascinante da comunicação não verbal é a sua aplicabilidade universal. Ela funciona na interação entre quaisquer seres humanos e é confiável, tá? Ela funciona até entre os animais, mas isso não é objeto do estudo aqui e eu não sei em que profundidade, portanto, eu não vou falar sobre isso. Daí que hoje em dia muitos falam dessa linguagem consciente e militam para fazê-la trabalhar ao nosso favor, tomando atitudes conscientes de trazer à tona conhecimentos a respeito dela. Na realidade, o que eu acho que rola mesmo é que nós temos essa visão, não detalhada aqui. O que ele está tentando explicar é que você pode fazer isso aí emergir. Com que necessidade? Eu vou contar um caso para vocês. Eu tenho uma certa facilidade, ou tinha pelo menos uma certa facilidade, durante a minha vida, de perceber algumas manifestações não verbais das pessoas. Vou citar um exemplo. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, uma mulher, uma senhora até, mais nova que eu, mas uma senhora, e lá pelas tantas, ela fez uma espécie de pergunta, ela fez uma proposição e eu comecei a falar e ela não gostou. Por que eu percebi isso? Porque ela fez assim
abaixou o rosto e ficou séria, olhando bem seriamente para mim. Depois, como ela não podia me mandar calar a boca, talvez por educação, ela continuou assim e começou a jogar os olhos para o lado. Ela estava querendo dizer para mim, com esse gesto aqui, que ela não estava aceitando, não estava gostando e que nada, ela não queria prestar atenção, ela não queria olhar aquilo, ela não queria tomar consciência daquilo, porque aquilo degladiava lá com o princípio dela qualquer. Imediatamente eu falei, bom, eu vou embora, pai e tal. Me pareceu que eu estava sendo inconveniente, embora eu tivesse direito de pensar daquela forma, mas naquele momento, naquele local, eu estava sendo inconveniente. Então, nesse momento, eu dei logo o help para ela e para mim e falei, vou embora, tchau. E sei que ali eu não fiz uma amiga, entendeu? Porque ela já me situou lá entre pessoas que pensam de uma determinada forma e que aquilo ali para ela não convém, não é legal, ela não quer ir por ali, ela nunca vai conversar aquilo comigo, até por causa dos olhos, porque ela poderia ficar severa, assim, olhando assim para mim, quem disse, eu vou te agredir, vou te mudar essa ideia, vou te dar um pau. Ela não falou nada, ela não fez nada disso, ela ficou olhando para os lados, quer dizer, pô, eu não quero prestar atenção, eu não quero saber o que esse cara está falando, isso não me interessa, entendeu? Por algum motivo. Eu não quis saber o motivo, eu fui embora. Então, a gente percebe isso. Quando a gente não percebe, de uma certa forma, a gente percebe inconscientemente, a gente sente sair dali incomodado, você sente que você não foi recebido. E se você não perceber, mais tarde você pode voltar lá e continuar o mesmo assunto, coisa que eu, por exemplo, não vou fazer com ela, porque eu sei que ela não topa aquilo ali, e eu não quero convencer ninguém de coisa alguma. Então, a não ser que eu trabalhasse com ela, teria que arrumar um método de abordar, fazer uma abordagem sobre aquilo, apresentar algum tipo de razão, sabendo falar e percebendo as manifestações dela. Para isso é que, de repente, ele está chamando a atenção, para que você levante, traga num nível consciente alguns desses trejeitos, algumas dessas coisas, que não são óbvias, porque tem coisas que são óbvias, e você poder mudar de atitude. Então, conhecimentos que possam posicionar melhor a pessoa diante dos desafios da vida, seja profissional, seja na intimidade, nas relações de poder, na política, no marketing, em várias situações, no comércio, numa conversa informal, né? De repente você está deslocado, você está falando um troço que não interessa. Aconteceu um fato uma vez, eu conheci uma muçulmana, ela contou uma história, ela é brasileira, não era filha de, até onde eu entendi, ela não era filha de árabes, e ela conheceu um sheik lá, não sei das quantas lá, e ela se converteu ao islamismo lá, sei lá por quê. E muito simpática, conversando muito comigo, tá, falando bastante, nós estávamos numa venda, e lá pelas tantas, ela fez um movimento na minha frente assim, e eu fiz assim porque ela ia jogar uma coisa no chão, mas não cheguei a tocar nela, até porque eu não tinha intimidade com ela. Eu falei, cuidado aí. Aí ela pegou, não me toca. Acho que ela estava com necessidade de falar o conhecimento dela, porque a mulher é tocada, e depois ela pode fazer isso, porque se me purifica. Eu falei, Jesus do céu. Olha só, então você tem que observar com quem que você está falando, né? Quem é essa pessoa? Ela abraçou lá uma religião, mas ela já é uma pessoa diferente. Fica na sua, não trata nem bem nem mal, né? Vê a manifestação dela, porque ela seria uma coisa totalmente fora da nossa cultura, que nós conhecemos, que nós convivemos. Não é certo nem errado, é diferente. É isso que é importante. Assim como um árabe aqui, não sei se árabe, mas de religião muçulmana, teria uma expectativa diferente com relação àquilo que nós pensamos. Ele vai tomar muito cuidado com a nossa postura, inclusive, principalmente por ser Brasil, por ser latino e latino-americano, né? Ou então conhecimentos que possam posicionar melhor a pessoa diante do desafio da vida, seja profissional, na intimidade, nas relações de poder, na política, no marketing, no comércio, nas conversas informais, no momento em que você pode ser, sem querer, invasivo, e também sofrer invasão de outros. Situações onde você precisa apurar sua capacidade de observação para que perceba o que está ocorrendo. Ele começa falando aqui de 10 mandamentos que eu vou tentar não me demorar muito neles. Vou fazer uma leitura corrente aqui. Ele fala aqui, 10 mandamentos. Primeiro, aprenda a observar o ambiente em que você se encontra. O ambiente pode trazer consigo muitas significações. Você pode estranhar e suspeitar quando encontrar alguém em uma praia vestido com um casaco e um capucho. É claro, você está numa praia de casaco e capucho. Mas a mesma análise não poderia ser estranha ou estranhável se você estiver num ambiente frio.
e avistar uma pessoa dessa forma. Outra coisa, na Europa, eles não têm o mesmo hábito de praia no Brasil, que no Brasil. Na Europa, eles não vão na praia só no momento do calor. Quando vão à praia, não necessariamente no calor. Existem praias nas regiões nórdicas, as pessoas vão de shorts e tal, está um frio danado, elas às vezes caem dentro d'água, voltam, se enxugam e se embrulham. Então, aquele contexto ali diz o seguinte: não, eu estou numa praia, mas por que você foi para a praia? Porque é um costume meu, eu vou para a praia. É a mesma coisa que você fala assim, pô, mas na Groenlândia o cara toma sorvete, ele come gelado, ele tem outras formas de se aquecer. Né? Você não toma sorvete só no calor do Brasil, do Centro-Oeste, do Norte, do Rio de Janeiro, não. Sabe? Então, quer dizer, a gente tem que aprender a perceber o contexto. O contexto dessa praia, por exemplo, onde o indivíduo estaria de capuz, seria perfeitamente normal. O contexto de um lugar muito frio, onde você teria embrusado de capuz, também seria normal. Observe o contexto para que se possa fazer uma análise correta. Contextualizar é a palavra-chave. Quer dizer, aí já não é um ambiente físico, um ambiente de ideias, um ambiente de modos de operação ou de vida. São contextos dos fatos. Né? Em uma leitura corporal, o contexto nunca deve ser ignorado. Por exemplo, se uma pessoa está para fazer uma prova difícil, da qual ela depende do seu sucesso, é normal você verificar tremor nas mãos, suores, cara de aflição, dúvida, cara de dúvida, sem franzido, mãos apertadas, corpo apertado, pés inquietos. Isso está ligado ao contexto de essa pessoa estar, quer dizer, o fato em si, o fato subjacente é o quê? Eu estou à espera de uma prova. Se você tirar aquela pessoa do contexto, você fala, ela tem Parkinson, ela treme, nossa, ela está nervosa, ela tem síndrome do pânico, nada disso. Tem que ligar uma coisa ao contexto, não pode deslocar do contexto. Esse negócio de deslocar do contexto tem muito a ver com fala. Às vezes o sujeito fala uma coisa e dentro de um contexto, e quando você tira aquilo e joga aquela fala pura e simples, sem eleger o contexto, ele passa por racista, passa por discriminador, passa por idiota, né? E isso é uma tolice, né? A gente tem que... isso vira até fake news. O contexto é uma prova iminente, no caso aí da menina. Terceiro, identifique comportamentos não verbais universais. Saber quais são os comportamentos não verbais universais te dará um norte para quando a análise for de alguém que faça parte de uma cultura diferente da sua. Então, tem a ver com um contexto agora ligado à cultura. Olha bem, foi constatado por um psicólogo chamado Paul Ekman, eu creio que é Ekman que se fala, as expressões faciais primárias são universais, ou seja, são inatas. Todos os seres humanos têm. Por exemplo, pessoas aflitas apertam os lábios. Normalmente seria isso aí, involuntariamente. Eu não aperto. Você não percebe, você aperta. Ou franze o senho, tá? Quando não entendem ou não concordam com algo. Mas existem os que são culturais. Por exemplo, o ato de sorrir no Japão pode significar desafio e agressividade. Você chega para uma pessoa que você nunca viu mais gordo e sorrir, ela fica esquisita. Aqui no Brasil já não seria assim. O cara pode até desconfiar que você é meio sem vergonha, que você está querendo abordá-lo para alguma coisa, ou que você está querendo ser simpático, que você isso, que você aquilo, mas no Japão você seria visto como agressivo. E na Rússia, o comportamento de uma pessoa que sorri para quem não conhece é considerado suspeito, principalmente se você fizer isso com relação a uma mulher ou uma mulher fizer isso com relação a você. Eles são uma sociedade meio conservadora, não cabe aqui esse julgamento. Eles consideram suspeito, por algum motivo. Ficar próximo de seu interlocutor é natural no Brasil, ou seja, se está conversando perto de uma pessoa, é natural. Você acabou de conhecer a pessoa, está conversando com ela, entra na conversa, de repente vocês estão próximos. Na Europa e no Oriente isso não vai acontecer, no Japão isso não vai acontecer, na China vai acontecer. O mínimo são de 2 metros. Eles consideram, inclusive, que nós, latino-americanos, e os latinos, que lá também tem latino, são muito de chegar perto. Eles não gostam, eles se afastam. Se você chegar perto, eles se afastam. 4. E não tem nada demais, eles não são cebosos nem metidos, nem nós somos pegajosos. São culturas diferentes. Identifique comportamentos não verbais particulares. Tem pessoas que têm comportamentos deles próprios. Observe a pessoa que você vai analisar se ela tem algum padrão de comportamento referente a algum costume, uma mania, uma crença, uma cultura que favoreça tal padrão. Por exemplo, pessoas que ao cumprimentar as outras fazem uma leve genuflexão. Tem gente que é assim mais clássica, mais formal. Aí ela te cumprimenta e fala, tudo bem? E faz assim. Tem outros que falam, tudo bem? Opa, tudo bem? Quer dizer, são formas diferentes de agir.
né? O político, por exemplo, fala, tudo bem, tudo jóia, tá todo mundo bom aí. Quer dizer, isso aí já é uma coisa meio aprendida, né? E tem um contexto, né? Tem o comportamento padrão de cada pessoa. Tem pessoas que normalmente ficam sorrindo, assim, você as pega sorrindo à toa, de bobeira, são comportamentos padrões. Estabeleça o comportamento padrão das pessoas que foram analisar. Estabelecer a base, a baseline que eles falam, de alguém, nada mais é do que identificar como é o comportamento considerado normal daquela pessoa. E a partir desse baseline, o que for diferente pode indicar uma mudança do estado emocional. Por exemplo, eu falei da pessoa que tem... Eu tinha um amigo que ele estava o tempo todo assim. Era o rosto dele. Ele estava prestando atenção lá, ele estava assim. Quem olhasse e falasse, ele está adorando a aula. Não, ele tinha aquele hábito, né? Agora, se algum dia eu chegasse dentro da aula, de sala de aula, em vez dele estar assim, ele tivesse assim, ó, bom, aí rolou alguma coisa, porque o comportamento padrão dele está sempre com o rosto relaxado, mostrando os dentes da maneira de um sorriso. Importante. Observe o conjunto gestual dessas pessoas. O conjunto gestual diz respeito aos gestos que acompanham uma certa fala. A gente fala e confirma muito com as mãos. Eu, por exemplo, uso muito as mãos para falar. A mão, o gestual, ele corrobora, ele confirma a fala, né? Então, tem gente que fala assim, pelo amor de Deus, olha só, pelo amor de Deus, não quer dizer, o que é isso? Você falou uma besteira, não fale isso, entendeu? Pelo amor de Deus. Então, tem pessoas inclusive mais velhas usam mais esse estilo, sim. Os mais jovens raramente usam. Não sei se vai ter um aprendizado no futuro e eles vão também usar. Então, o conjunto gestual diz respeito aos gestos que acompanham a certa fala e tem pessoas que têm uns específicos. Um grupo de gestos realizados antes, durante e depois que vão indicar como alguém está se sentindo de fato. Por exemplo, quando eu fiz esse gesto aqui, pelo amor de Deus, eu estou dizendo de uma decepção ou de uma contrariedade de algo que aconteceu, que alguém me contou, que alguém se manifestou ser a favor e que eu execrei, né? Esse conjunto gestual ele tem a ver com a maioria das pessoas. Uma pessoa passa por você na rua e te cumprimenta com a mão na forma de um oi. Oi! Só que ela espalma a mão e faz assim, oi! Quando ele faz isso, ele está te colocando lá. Por quê? Eu já percebi várias vezes isso. A pessoa está andando, eu estou andando na rua, a pessoa, oi! Quando ele faz assim, ele fala, fica aí que eu estou com pressa. Ou, sei lá, de repente te acha chato, né? Mas quando a pessoa te acha chato, ela fica desviando os olhos. Quando ela insiste em te olhar, dá um oi e faz assim, é porque ela realmente está dizendo, eu estou com pressa. Ela já deu o recado. Tá? Observe mudanças de comportamento que sinalizam mudanças de pensamentos, emoções, interesses ou intenções. Como foi dito atrás aí, qualquer mudança do padrão do sujeito diz respeito à mudança do seu estado emocional. Como eu falei, o cara está sempre assim. Aí uma hora você olha ele assim, ele que não é disso, opa, houve uma mudança aí. Tem outras formas. Às vezes a pessoa está sorrindo para você, de repente ela começa a mudar, vai ficando mais séria, até um momento que ela presta atenção com uma certa seriedade, daí para frente vai evoluindo para algum lado. E isso pode ocorrer no meio de uma conversa. Às vezes você faz uma proposição que a pessoa está concordando, mas você justifica de uma maneira que ela não concorda, né? Você fala assim, por exemplo, eu acho que agora a gente tem que tomar medidas mais sérias com relação a essa classe de alunos. Aí ele está, em princípio, concordando, mas aí você justifica, porque um deles chegou atrasado 5 minutos. Aí você fala, não, mas espera aí, 5 minutos é um atraso que a escola permite. Essa pessoa em questão tem um fato assim, assim, assado. Aí você contemporiza. Então, houve uma mudança aí no estado emocional. Você estava, em princípio, concordando com a tese da disciplina e depois você discordou porque você viu que era uma exceção, era um pensamento mais ou menos esdrúxulo. Bom, aprenda a encontrar pistas de incongruência entre o verbal e o não verbal.
né? Muitas vezes o cara sorri para você assim, mas ele não consegue manter um sorriso que é de alegria, que é aquele que vai em direção aos olhos. Às vezes é aquele sorriso assim meio amarelo. Ele fala: Nossa, você sabe, prazer, eu estou aqui recebendo você, e ele não mostrou esse prazer, né? Mas a gente percebe. Exemplo, a pessoa te faz uma pergunta e você se abrir para a resposta, ele rapidamente cruza os braços, mostrando que não está interessado na sua fala, que foi o exemplo que eu dei lá atrás. Você está conversando com a pessoa, tá tudo bem, de repente você falou um troço, ela, pô, agora eu já não quero mais saber, vai embora. Por aí. Saiba distinguir sinais de conforto e desconforto, que é mais ou menos o que nós estamos falando até agora. Muitas vezes, sob pressão, uma pessoa pode sentir desconforto ao revelar algo. Logo, outra forma de encontrar incongruências é observar se alguém se sente desconfortável ao falar de algo ou não. Não esclarecendo, claro, de analisar o contexto, né? Ele cita um exemplo que ele estava avaliando um possível assassino lá de fulanos e beltranos. E ele fez uma série de entrevistas. Então, eles sabiam que a morte do indivíduo tinha sido feita com um picador de gelo. E, claro, o assassino sabia também, né? Ele pegou, citou o primeiro, a morte por asfixia, morte por esgano, morte por soco, sei lá, qualquer coisa. Ele citou faca. Quando ele falou de picador de gelo, 99% dos caras deram a mesma importância que a morte por tiro, por sufocamento, por pancada, por faca e por picador de gelo. Um determinado cara mudou a fisionomia no momento do picador de gelo. Então, aquilo ali deu a ideia de que ele tinha noção do ocorrido. Porém, é claro que vão haver outros testes. Que o cara pode ter ficado horrorizado de ser, pô, um picador de gelo, dá um tiro no cara, uma facada, um picador de gelo. Tá entendendo? Então, sabe distinguir o conforto e desconforto, e também o motivo do desconforto. Seja útil em suas observações. A análise e leitura da linguagem corporal deve ser feita de forma minuciosa e cuidadosa. Aliás, eu falei útil, é sutil. Seja sutil em suas observações. A análise deve ser criteriosa, minuciosa, mas ela tem que ser sutil. Você não pode ficar assim no cara. Olha, você está mostrando que você está desconfiadão. Não é por aí, pô. No momento das entrevistas, alguns candidatos têm uma variação deste comportamento, que é as pessoas param de respirar ou respiram de forma um pouco intensa. Às vezes, quando o camarada fica tenso, ele tem uma súbita paralisação que não é só da respiração, não. Rosto, corpo. Igual aquilo, assim, por exemplo, quando você entra numa selva, você vê um animal bravo lá, você suspende a respiração, você trava, você para, você congela. Por quê? Porque você não quer ser visível para ele. Você não quer fazer barulho. A sua respiração faz barulho, né? Se a gente soubesse que até o odor da nossa pele e dos nossos hormônios, das coisas e das adrenalinas que estão correndo ali naquele momento ali, que o animal percebe, sem que ele saiba, obviamente, né? É instintivo dele. Então, no momento das entrevistas, alguns candidatos têm uma variação desse comportamento, que é as pessoas param de respirar ou respiram de forma pouco intensa. Isso, para quem está entrevistando, observa. Tem gente que faz uma entrevista com você sem olhar para a tua cara, só te faz pergunta. Tem outros que ficam te olhando. Esses aqui são aqueles que vão ficar te observando minuciosamente, porque eles estão querendo desvendar um fato. Quando interrogadas sobre um crime, por exemplo, elas paralisam e fixam os pés no chão, quando não entrelaçam os pés nas pernas da cadeira. O autor fala de situações semelhantes ao congelamento, isso é chamado de congelamento, é quando observam ladrões dentro de uma loja. Pô, como é que você sabe que o cara é ladrão? É porque é um comportamento padrão das pessoas que estão querendo roubar a loja. Claro que você tem que tomar cuidado com o preconceito, né? Eles tentam esconder sua presença física, restringindo movimentos ou curvando-se como se tentasse ficar invisíveis, mais ou menos diante do perigo das feras. Por quê? Porque ele vai cometer um delito. Ele sabe que pode ter reação, que alguém pode ver, correr atrás dele, e ele já está preparado para isso. E a pessoa que vai fazer contra ele alguma coisa não está.
Em geral, em uma loja ou mercado, andamos naturalmente com os braços soltos, despreocupados e tal. E os ladrões de loja, isso é fato observado há muitos anos e muitas oportunidades, os ladrões de loja, ao tentar se esconder, se denunciam diante de olhos preparados quando os pegam durante ou depois do furto, quando eles estão sendo, obviamente, monitorados, né? Que também não é tão fácil de ver. Mas, às vezes, você tem certa desconfiança. Como uma pessoa está andando na loja, se você parar para observar, você pode perceber isso aí. O comportamento usual em nossa sociedade moderna é aparentar estar em fuga de pessoas indesejáveis ou que nos ameaçam de fato, presumivelmente, ou também quando existe uma inconveniência, também quando existe algo indesejado na fala. As pessoas se separam, elas se afastam de você. Esse afastamento, ele é, sim, às vezes é de tronco, né? Às vezes o corpo todo, às vezes não é um passo atrás, mas às vezes é um passo atrás. E às vezes a gente não observa, né? Quando você conversa com pessoas de outra cultura, às vezes, devido à tendência de nós conversarmos muito próximos, você se aproxima, ela se afasta. Você está sendo conveniente em um único sentido, você está invadindo aquilo que ela considera espaço dela, que seria, em média, 1,5 m, tem gente que é até 2 metros, dependendo da cultura. Isso no Brasil não acontece. Então, nós conversamos mais ou menos próximos. Porém, se numa conversa próxima a pessoa fizer assim, ou se ela der uma afastada, ela pode não estar gostando ou alguma coisa está sendo inconveniente para ela de alguma forma. Quando há discórdia entre os falantes, as pessoas que estão se comunicando, é possível também o bloqueio ocular, aquela da pessoa começa a desviar os olhos assim, não querer concentrar em você. O que pode ser inclusive tampando os olhos, né? A pessoa faz assim, ela não está muito interessada, fechando os olhos e tal. Quando não é possível fugir, se afastar de fato, ou colocar um basta na presença que ameaça de alguma forma a pessoa, nós podemos partir para a luta, ou seja, nós podemos partir para a agressão. Isso às vezes vem através de uma argumentação, às vezes chega ao insulto, às vezes ao ataque pessoal, menosprezo, entre outras maneiras. Mas aí você já partiu com uma manifestação, a pessoa já partiu com uma manifestação de discordância e ela começa mais gravemente a argumentar e, dependendo do calor da hora, pode chegar até as vias de fato, né? Pensando um outro quadro do livro lá, ele traz várias fotos, nós temos movimentos que ele chama de pacificadores, tais como cobrir a covinha do pescoço, essa covinha aqui, ó, são movimentos pacificadores. Às vezes a pessoa, quando o cara às vezes tá com a gravata, ele passa a mão aqui, porque reduz desconfortos emocionais, assim como quando se passa a mão na testa, assim, tipo esfregando, é um bom indicador de que a pessoa está lutando com algum desconforto, né? Às vezes você está falando muito e o cara está incomodado, ele está querendo ir embora, né? Aí ele começa a alisar o rosto, passar a mão na testa. Passar a mão na testa também pode ser, sim, aquela pacificação diante de uma medida que a pessoa vai ter que tomar e às vezes ela está pensando. Alguns outros comportamentos, tais como passar a mão no pescoço, pode falar de um desconforto, né? Às vezes você faz assim, ó, acho que é parecendo que você está desconfortável com alguma coisa. Tudo isso te pacifica e te dá aquele tempo do pensamento. Passar a mão, as costas da mão na bochecha, assim, como se você estivesse se acariciando, né? Então, isso também tem o mérito de buscar conforto. Expirar com as bochechas infladas, né? Também é uma forma de liberar estresse. E você observa isso quando a pessoa começa com esses trejeitos, pode ser que seja relativo a alguma coisa que está acontecendo no ambiente e ela está presa ali com você, pode ser que seja você, pode ser que seja ela que lembrou de uma coisa ou alguma coisa que você falou que deu a ela um desconforto, não com relação ao resumo da sua fala, mas de algo que fez um link lá dentro. E você não sabe, mas você pode observar esse desconforto. Nesse momento, você tem que deixar a pessoa livre, né? E você próprio, se observar, se você estiver fazendo isso, você está sob desconforto. Então, peça licença e vai embora. Homens, por exemplo, já falei, se estão de carne e gravata, podem ficar ajustando a gravata assim, ó, lidando com insegurança e conforto. A gravata fica exatamente sobre essa covinha aqui, né?
Negócio de terno e gravata não vai nem existir. Um sinal detectado, mas não muito visível, é o limpar ou esfregar as mãos nas pernas quando sentados na coxa, né? É um ato indicativo muito preciso de ansiedade e desconforto. Né? Você está assim, ansioso, assim, tem que tomar alguma decisão, a coisa está demorando, entendeu? Olha só, olha como é que você faz, ó. Né? E é um ato que dá para ver até se você tiver com uma mesa. Por exemplo, vocês não estão vendo a minha perna aqui agora, mas você está percebendo que eu estou fazendo assim, ó. É um ato muito evidente. Outro fator que demonstra desconforto é ventilar o pescoço puxando a gola da camisa, como se você estivesse sufocado, né? E interessante, né? Os autores também falam do comportamento pacificador de ansiedade, desconforto ou embaraço para um padrão que algumas pessoas têm para si próprios. Isto é, se você conhecer melhor aquela pessoa, às vezes a pessoa tem um movimento pacificador pegando no cabelo, mulheres principalmente pegando no cabelo, que é assim, fazendo alguma coisa assim, no cabelo, que é mais ou menos correspondente a passar a mão no rosto, passar a mão no pescoço. Deve também saber o contexto que a pessoa necessita para se pacificar, porque isso pode responder e revelar não ser relevante, mas dentro de um acontecimento. É como eu falei, pode ser que alguma coisa esteja desconfortável no ambiente, não com relação a você e ela, possivelmente. Por exemplo, você está numa festividade, né, e tal, aí tem um grupo de gente lá que está falando alto e falando algumas coisas que não são razoáveis para aquela pessoa ouvir, ela não quer e tal, tal. Ela fica desconfortável. Então ela começa a se pacificar porque ela quer continuar conversando com você, ela quer continuar naquele ambiente, aquilo ali está destoando para ela. Para você, de repente, não está fazendo diferença. Então, deve-se saber sempre o contexto em que a pessoa necessita pacificar-se, porque isso pode responder e revelar não ser relevante, por exemplo, para você, ou não ser relevante no fato em si. Quanto mais estresse e desconforto, maior a probabilidade de ocorrerem comportamentos pacificadores. Comportamentos pacificadores é quando a pessoa está tentando melhorar a si própria para se manter ali conversando. Ou, se ela estiver dentro de uma entrevista, ela entrou em estado de tensão por algum motivo, seja pela hora, seja pelo tempo, seja pelas perguntas, seja porque ela não foi com a tua cara, seja porque ela não está sintonizada com o que você está oferecendo e exigindo dela como proponente, né? Com relação a outras partes do corpo, os pés são bastante significativos. Pés inquietos podem dar a pista de ansiedade, né? Pernas que ficam mexendo podem dar a pista de ansiedade. Pessoas que por algum motivo estão alegres, tem os chamados pés felizes, né? Aquele pé que fica fazendo assim, criança principalmente senta no lugar e fica fazendo assim, né? Tá rindo, é um conjunto de fatos. Mas os pés também podem estar agitados por ansiedade, por vontade de ir embora, ou por outro motivo qualquer. Como crianças, você, quando recebem presente, por exemplo, elas pulam. Isso é uma manifestação a partir dos pés. Claro que todo o corpo se envolve. Os pés podem manifestar a vontade que seu dono esteja de ir embora, se ambos em uma conversa apontarem para outro lado, que não a posição do interlocutor. Você está conversando com a pessoa aqui, seu pé está aqui. Se de repente você vira o corpo e vira os pés para lá, você está com efetiva vontade de ir embora. Mas tem um fato interessante. Às vezes você está com um dos pés apontando para um lado. Por exemplo, você está conversando com uma pessoa e de repente começou a tocar uma música ali, ou alguém começou a falar de um assunto que te interessa. Você ou cruza a perna e vira para o lado daquela pessoa, se você estiver sentado, ou vira o pé para aquela pessoa. Eu já percebi isso várias vezes. Quando você está com interesse na pessoa, uma mulher bonita, eu sou homem, uma mulher bonita, ou você, mulher, um homem bonito, e você está conversando com alguém, seja lá quem for, ou às vezes até com um pretendente seu, ou uma pretendente, às vezes você vira o pé para lá, direciona furtivamente o olhar, eventualmente, ou vira a perna para aquele lado, o seu foco de interesse está, de atenção está mudando, né? Sentado, se você apertar o pé no chão e apertar os joelhos com as mãos, é sinal de que você está querendo ir embora. O cara está conversando com você, você está querendo ir embora. Aí você aperta o pé no chão e faz aquela menção, né? Décimos de segundo, aquela menção de levantar para ir embora. Está na hora de você que estiver conversando com ele perceber que, pô, libera o cara, que o cara está aflito, quer ir embora. Não interessou pelo que você falou, está com hora marcada, alguma coisa assim.
Quando a pessoa está sentada de pernas cruzadas e de repente começa a balançar o pé, ela cruzou a perna assim, estava com o pé assim, ó, isso aí como se ela estivesse chutando. Isso é um desconforto grave. Ela está mandando aquilo para o inferno mesmo. Ela já está no momento quase da agressividade. A espécie humana evoluiu e o aprendizado fez-nos ter a tendência inata de nos afastar de pessoas ou objetos ou imagens que nos desagradam. Como a maioria das partes do corpo, o tronco reagirá aos perigos percebidos, tentando se distanciar de qualquer coisa estressante ou indesejada. Às vezes, você está conversando com uma pessoa, se a pessoa fala, então, o que é isso? Você não precisa falar o que é isso. O que é isso já é o seu distanciamento. Quando você não dá um passo efetivamente para trás. Se distanciar é um gesto antagônico ao fato em si, a pessoa, alguma coisa. E se aproximar ao contrário. É quando você se aninha. Você quer se aproximar. Você está conversando assim, o cara está do seu lado, aqui tá, você se posiciona em direção a ele, você move o tronco para ele, obviamente que você está interessado. Está fechando um ciclo ali, conversando, uma coisa particular, tem intimidade, ou está evoluindo para uma intimidade. Isso faz parte da nossa evolução. O oposto dessa negação que eles chamam de ventral é uma demonstração, eles chamam de exposição ventral. Nós exibimos o nosso lado ventral àqueles que encostamos. O oposto é exibir o lado contrário ou se afastar. Em estudos anteriores de outros autores, que eu, por acaso, já fiz, confirma esse parâmetro. Quando em uma festa uma mulher ou um homem estão disponíveis para a conquista, isso aí eu li lá no Pierre Weil, que ele fala de uma moça numa festa que ninguém chamava ela para dançar, ela não estava interagindo com os caras não estavam olhando para ela e tal, então ele teve a oportunidade de conversar com ela ou com alguém e que disse o seguinte, que ela estava com a pelve reentrante, ela estava com a pelve afastada, não estava exposta, a pelvis, né? E, ao contrário de outras moças lá que estavam querendo conquistar alguém ou se sentiam mais desinibidas, estavam com a pelvis expostas. Isso não tem nada a ver com ser mais ou menos, como é que eu vou dizer, vulgar, não. Não é nada disso. É uma exposição e uma restrição muito sutis, não é uma coisa visível, né? Não estou falando de um cara que está se exibindo a pelvis, nem que uma mulher que está exibindo a pelvis ou que está retraindo visivelmente, é uma coisa sutil, você tem que prestar atenção. Então, essa moça, por exemplo, ela estava encostada na parede e a maneira como a perna dela conjugava com a outra, ela estava afastando a pelvis. E, intuitivamente, os caras estavam vendo. E, olha bem, os caras viam, mas os caras não sabiam que viam. Mas, pelo motivo que viam e viam inconscientemente, não chegavam nela. Ela estava menos disponível, visivelmente menos disponível, sem que ela estivesse passando essa informação de fato consciente e eles recebendo de forma consciente também. As pessoas se inclinam umas para as outras quando sentem vontade de estar junto e concordam entre si em pensamentos e falas e, né, gostam uma da outra. Inclinar-se para o lado contrário ou para trás descumprir essa regra, tá? Quando elas se aproximam, é como se fosse um cumprimento. Ao inclinar o tronco, o sinal pode ser de respeito ou de humildade. Você pode, como eu falei, que alguns cumprimentam assim, né? Os orientais se curvam por respeito, demonstrando deferência, mas esse é um comportamento padrão deles, tá? Não seria, então, tão relevante, né? Se um oriental chegar aqui e falar, tudo bem com você e tal, você fala, nossa, os caras me acham muito importante. Não, isso aí já é um comportamento padrão dele. Ele está fazendo isso até com aqueles por quem eles têm uma certa indiferença. Eles estão ali com uma polidez, né? Já, vamos dizer assim, contratada, é uma coisa da cultura deles. Mas se um oriental, e você consciente disso, um oriental chegar e não fizer essa genuflexão um pouco mais acentuada, é porque ele realmente, você não faz parte do círculo dele. Isso é uma observação que a gente poderia fazer. Então, isso tem a ver com o contexto também. Braços. Seus braços movem sem esforço quando você interage com as coisas. Você vai lecionar gesticulando, você vai segurar as coisas, você vai levantar as coisas, você vai estudar uma coisa, você vai acenar para alguém, você usa muito
o movimento dos braços. Quando estamos animados, nós expandimos as expressões do braço. Braços fazem parte das nossas expressões. Agora, quando nós restringimos esse movimento dos braços, ficamos hirtos, e os braços têm pouco movimento, isso pode significar o contrário de você estar feliz e estar à vontade, ou alguém que tem algum problema psicológico, ou que está com problema psicológico naquele momento. Em geral, a nossa tendência natural é esquecer a gravidade, levantar os braços, falar, liberar e tal. Em algumas culturas que são mais contidas, não tanto, mas ainda assim você observa que o braço está ali agindo. E outras culturas são um pouco mais restritas. O brasileiro, por exemplo, italianos, latinos, de uma maneira geral, movimentam muito os braços, né? Principalmente italianos. É da cultura deles. Né? Movimento, inclusive, quando estão discordando de alguma coisa, quando estão querendo dar alguma veemência a um fato, uma fala qualquer. Mas, em geral, cultura por cultura, braços que se movimentam comunicam, estudam, acenam, perfazem qualquer coisa, né? Desenham no ar. Braços restritos são braços de pessoas com comportamento contrariado. Né? Então, às vezes, você entra num lugar em que está todo mundo festejando, mas você não gosta do barulho, não gosta do odor, não gosta que o pessoal está bebendo, não estão fumando, aí você fica à sua, você não se comunica, seus braços não falam, não abraçam o ambiente. Braços são muito usados como defesa do corpo. Por exemplo, se algo nos ataca, imediatamente nós usamos o braço nos defendendo. Né? Se você for tomar um tiro, o primeiro lugar que vai tomar que vai ser o seu escudo é o seu braço. Né? Por quê? Porque, de repente, você está defendendo uma parte mais nobre. Né? Então, você está sacrificando o braço. Tamparam uma coisa em você, uma pedra, né? Ou caiu alguma coisa, você faz assim. Quando estamos indispostos quanto a uma situação ou pessoa, em conversas ou simplesmente nas áreas de convívio, cruzar os braços é uma demonstração de recusa, de proteção ou de mal-estar. Cruzar os braços já é uma sensação de oposição e de fechamento. Dependendo do semblante, pode ser que a pessoa esteja não só não aceitando, como esteja te arguindo ou até te admoestando. Mas quando ela fecha o braço e começa a olhar para o outro lado, que ela está a fim de escapar e que ela não concordou de nada. Eu já comentei isso aqui. Tá? Então, nós usamos muito os braços. Às vezes, durante uma conversa ou uma entrevista, a pessoa, de repente, cruza os braços. A pessoa está fazendo a primeira pergunta, a segunda pergunta, a terceira pergunta, na quarta pergunta, o cara fez assim. E, ó, epa, o que você está querendo saber? Epa, isso aí, né? Esse epa aí do braço fechado pode significar uma série de coisas. Vai depender do contexto. Né? Isso está querendo dizer que há uma recusa, que há um mal-estar. Em geral, a pessoa está contrariada. Né? Alguma coisa que foi falada, ela foi contrariada, e esse movimento vem junto com, de repente, com o senho fechado, às vezes até agressivo, testa franzida, que demonstra preocupação. Claro que numa entrevista, de repente, por exemplo, de emprego, você não é tão evidente assim, né? Você, sem querer, cruza o braço, você não fica. Porque, de repente, esse o cara já vai olhar para sua cara e falar, pô, esse cara não quer nada comigo, então manda ele embora. Se alguém conversa sentado à sua frente e não está disposto a permitir que você o invada, o seduza, o convença, ele se afasta um pouco e cruza os braços. Né? Você está lá conversando com um vendedor, né, ou uma vendedora, e de repente ela é muito incisiva na venda, vamos fazer aqui, tá? Você, peraí, estou fechado, não é assim ainda, né? Você tá, ou então a pessoa está tentando seduzir para uma compra, ou às vezes até te seduzir, você não gostou da pessoa, mas ela gostou de você, você fecha o braço, às vezes franze a testa, às vezes fica com expressão de desânimo, às vezes fica com senho de desaprovação. Tudo isso é um desconforto. Cabe analisar o contexto que está acontecendo, analisar as expressões rosto, braço, entre outros do corpo. Se alguém conversa sentado à sua frente, então não está disposto a permitir que você o invada. Invadir, assim, querer saber muita coisa de você, querer se aproximar muito, saber da sua vida, seduza, seja com uma venda, seja sexualmente, né? Ou convença de algo politicamente, ou uma matéria econômica, ou uma matéria
de qualquer natureza, ele se afasta do tronco e cruza. Fale com sinceridade a um colega sobre um erro drástico e oneroso que ele acabou de cometer no trabalho e os ombros e os braços dela cairão. É como se fosse um desânimo, ferrou. Claro que isso não é assim do jeito que eu estou fazendo. Isso é uma coisa súbita, porém sutil. Tá? São aquela sensação de afundamento. É uma resposta límbica em um evento negativo. Por outro lado, se a pessoa fala uma coisa que você não tinha percebido que foi uma tacada genial, a sua expressão é o contrário disso. Você estufa o peito, você levanta e se sente orgulhoso, vencedor, vamos dizer assim. Então, é fato. Quem estiver de longe, não estiver observando o que vocês estão falando, vai perceber que você ficou satisfeito com alguma notícia. Todos nós temos socialmente corpo com vestimentas, né? E quase em boa parte o nosso corpo não fica tão visível, né? Portanto, nós fazemos uso de roupas e de adornos, talvez para chamar a atenção do nosso corpo, da nossa pessoa. Alguns adornos têm outras funções, eu não vou entrar nesse detalhe, não. As vestimentas podem ser discretas, dentro de um padrão da sociedade, normais, eu vou chamar, de bom gosto, quer dizer, está um pouco acima do normal, né? Coloquialmente, no dia a dia, você coloca uma camisa mais ou menos, uma calça mais ou menos, você não está elegante, mas pode estar elegante, de muito bom gosto, ou nem tanto, mas também podem ser extravagantes e até circunspectas, estranhas. Tem o extravagante, que é assim, o gozador, o diferente, e tem aqueles que são muito especificamente esquisitos. Por exemplo, há uns tempos atrás tinha aquele pessoal gótico que fazia questão de ser muito esquisito, circunspecto, né? Era um pouquinho além do extravagante ou alguma coisa dentro do extravagante que não era exatamente só extravagante. Sinistro, vamos dizer assim. E a roupa tem muito a ver com a nossa personalidade, com alguma mensagem que a gente quer passar. Às vezes uma ideologia, às vezes uma tribo, né? Uma tribo social que a pessoa quer representar ou diz pertencer, como citei aí o caso do pessoal gótico. Os antigos diziam que nós somos o que comemos. Socialmente, nós podemos afirmar que nós somos o que vestimos, porque o superego ali, o nosso superego ali está prestando atenção em como que nós queremos, como o nosso ego quer visto e está policiando ali como que as pessoas estão aceitando ou não aceitando. Não necessariamente assim, mas pode ser. Agora, às vezes nós estamos em algum recinto ou solenidade que nos obriga a vestir aquilo que não tem nada a ver com a nossa personalidade. Neste momento, não seríamos algo parecido com aquilo que somos, mas somos obrigados a nos furtar da forma como ser para estar inseridos num processo até por ética, né? Nesse caso, também dá para perceber quem é do estilo e quem não é. Tá? Tem gente que... Eu, por exemplo, não gosto de terno. Já usei algumas vezes, eu não gosto, não me sinto bem. Não traduz muito do que eu sou, e embora eu tenha uma cara de ser muito formal, mas o terno tem um tipo de formalidade que eu não gosto. Acho que o terno já vai cair em desuso. O terno é usado já há muito tempo. Não vem ao caso, né? Gosto pessoal. Mas tem gente, por exemplo, que não encaixa num terno. Não fica bem num terno. Parece que ele está no lugar errado. É como se você colocasse ele dentro de uma armadura. Tem outros que caem com uma luva, ele descobre que ele nasceu para usar aquilo. Então, quem está numa solenidade com uma roupa que nunca vestiu, em geral, é visível. Da mesma forma, quando estamos em um ambiente que não é nosso, não ficamos relaxados. Se entra num ambiente super sofisticado, você não sabe como que fala, como que come, como se comporta, como caminha, como que você pede as coisas, com quem que você conversa. O ambiente é ultra sofisticado. Você é um peixe fora d'água. O contrário também existe. Você cai num ambiente muito avacalhado, muito relaxado, muito tranquilo, todo muito à vontade, e às vezes você não é uma pessoa que tem esse padrão de estar à vontade com pessoas que você não conhece. Aí complica. Mas é visível que você não é daquele meio. É fácil, as pessoas intuitivamente percebem isso. Em alguns momentos, quando você cai num lugar como esse, assim, as pessoas falam assim, esse cara é metido, ele não gosta, come qualquer coisa. Tá. Não é, às vezes não é isso, é porque você realmente está sendo um peixe fora d'água.
Sobre a questão da aparência, isso tudo é muito intuitivo. Quando estamos bem com a vida, nós cuidamos da nossa aparência e do nosso asseio. Tem gente que não, mas o natural seria isso, né? Você toma um banho, você se arruma para sair de casa, para o cabelo, você bota uma roupa não está amassada, pá. Ao contrário, se nós estamos ansiosos, sobrecarregados, tristes, preocupados ou às vezes até doentes, nós ficamos desleixados, né? Você está com um monte de coisa para fazer, você vai sair na rua, você tem que resolver umas coisas, de repente você sai com a roupa que você está mesmo, não arruma nada, não penteia cabelo, não faz nada, porque você está na correria, né? Quando a pessoa está com algum problema de saúde, né, o nosso cérebro define prioridade, obviamente, né? Pô, agora eu não vou cuidar da aparência, porque eu estou quase morrendo. Claro que nesse momento nossa aparência não seria, então, a prioridade. Braços, de novo, braços para trás. Algumas pessoas, braços para trás. Elas indicam uma hierarquia, tá? E o braço para trás, além de manifestar que você está dentro de uma hierarquia diferenciada em relação às pessoas, ele também está dizendo para você não tocá-lo, por algum motivo. Tá? Por exemplo, ele cita aqui médicos, advogados, enquanto caminham por um corredor, às vezes estão com os braços para trás. A rainha da Inglaterra, o seu marido, o príncipe Philip, muitas vezes eles estão. A rainha da Inglaterra não tanto, mas o príncipe Philip ele pode estar numa solenidade, por exemplo, com os braços para trás. Quer dizer, não estou tocando ninguém, ninguém vai me tocar, eu estou resguardado no ambiente. Ele não está assim, está com os braços para trás. Tá? Inspetores de escola, pessoas que estão tomando conta de prova, exibem uma autoridade. Então, eles não são tocáveis, porque tocar é acesso, e eles não estão dando acesso por hierarquia, é natural do ser humano. Isso aí não é ser ceboso, é ocupar um espaço que lhe pertence naquela circunstância. Né? Quando eles deixam os braços para trás, ele está dizendo de imediato, eu tenho status elevado, não sou tocável. Braços também marcam território. Pessoas à vontade em ambientes que se consideram seguros se espalham os objetos, põem as coisas em qualquer lugar, porque estão à vontade. Né? Uma expressão de autoridade, que o braço significa também, é quando você está no braço na posição que eles chamam de akimbo, que seriam mãos próximas à cintura e braços arqueados. Tipo assim. Dentro do assunto adorno, os braços costumam exibir, e isso já há alguns milhares de anos, e alguns lugares que eu pesquisei aqui falam até 13 mil anos, início lá da nossa civilização, lá na Caldeia e tal, usam-se tatuagens e as mais visíveis são nos braços. Não que não haja no dorso, mas as mais visíveis são nos braços. Não apenas braço, tronco também, claro. Porém, o braço mantém a maior visibilidade da tatuagem. E a pessoa que faz a tatuagem, em geral, ela quer que você veja. Quer dizer, ela quer que a sociedade veja. Em pesquisas conduzidas por esse autor, o Joey Navarro, e por outros também, eu dei uma olhadinha em outros, tatuagens não são bem-vindas na sociedade, muito menos bem-vindas no passado, mas ainda não são bem-vindas no presente. Isso é incrível, né? Em situações de emprego, entrevista, por exemplo, costumam não ser bem-vindas. Esse aqui é baseado numa pesquisa que eles fizeram bem atual, do que achava das pessoas tatuadas. As pessoas tatuadas elas são um pouco marginalizadas. Claro que no início era coisa assim, de achar que o cara era bandido, era de tribo, era pouco evoluído, era selvagem e tal. Não é isso que pensam hoje em dia. Mas ainda não tem a confiança, ainda são pessoas assim que são mais liberadas, que ousam mais. A sociedade ainda pensa assim. Mas isso vai mudar, né? É incrível isso nesse tabu, né? A prática, no passado não tão distante, era vista como comparada às civilizações consideradas arcaicas e selvagens, estranhas aos progressos da civilização. Isso era uma visão do passado. Após analisar os dados coletados, verifica-se que, embora os estudos realizados a partir de 1990 mostrem a tatuagem como um processo moderno, e como parte de um contexto atual, o preconceito dos tatuados ainda é vigente, ainda está vigente. A sociedade segue estigmatizando, rotulando os indivíduos
Então, voltando, né? Após analisar os dados coletados por pesquisas, verifica-se que, embora os estudos realizados a partir de 1990 mostrem a tatuagem como um processo moderno e como parte do contexto atual, o preconceito aos tatuados ainda está vigente, a sociedade segue estigmatizando, rotulando os indivíduos que optaram por essa prática, fato que merece cada vez mais atenção e estudo. Talvez porque realmente isso aí vai mudar. Agora, direcionando para o outro lado, as crianças precisam ser tocadas com carinho para que cresçam se sentindo seguras e confortadas. Isso aí são palavras lá do livro. Mas até os adultos podem precisar de um bom abraço de vez em quando. Olha bem, nós estamos num momento histórico aí que o abraço está sendo complicado, beijos, né? Proximidade física é complicado. Nós estamos em um momento ainda saindo de um afastamento social aí, mas a gente não pode se entrar em lugares cheios, ficar muito próximos, e aglomerações, etc, etc. Mas, tirando isso, historicamente, abraços, toques, né, são fatos mais ou menos cotidianos, que têm significado, e claro que varia de intensidade ou de modalidade de uma cultura para o outro. Mas existe a estrutura do abraço, né? O abraço ele envolve, ele acata, ele aconchega, ele dá entrada ao outro que também é recebido, né? Você o recebe e ele te recebe. São hoje conhecidos os benefícios do abraço para a saúde, para melhorar a comunicação humana e diminuir os níveis de estresse e de hostilidade. Alguns casos até na Europa, no norte da Europa, por exemplo, costuma haver abraço e um beijo no rosto, homens com homens, mulheres e tal. Aqui no Brasil é muito usado, nós nos tocamos muito, nos abraçamos, os latinos se abraçam muito, isso inclusive não é muito bem visto na Europa, independente desse momento de afastamento social, isso não é muito bem visto na Europa. Mas o abraço em si, fora de ser uma coisa mais ou menos cultural, bem mais ou bem menos conforme a cultura local, o abraço é em si uma coisa que melhora a relação das pessoas. O cérebro também ele é programado para detectar o menor movimento de mãos e dedos. De fato, nosso cérebro dá uma quantidade desproporcional de atenção aos pulsos, né, às palmas, dedos, mãos, né, em comparação com o foco direcionado ao restante do corpo. Rosto e mãos são muito observados, né? As mãos são parte importante da comunicação, conforme nós falamos no início. Pessoas que falam expressivamente usam as mãos para carregar intensidade, suavidade, aconchego, firmeza, que vem a corroborar aquilo que ela está falando. Os oradores mais bem-sucedidos gesticulam de forma muito poderosa. Mãos escondidas durante a comunicação são intuitivamente vistas como suspeitas. Tem gente que vai conversar com você está sentado numa mesa, ela põe a mão assim, ou então põe a mão no meio das pernas, ou às vezes faz assim com a mão. Ó. O que significa você não poder ver a mão? Você não poder comunicar alguma coisa, tá? E quando as pessoas não conseguem ver suas mãos, elas se sentem um pouco incomodadas com o teor ou a credibilidade da sua fala, ou até da sua intenção. Isso é muito sutil, e eu nunca pensei muito nisso, não. Tá? O autor está afirmando isso aí, de repente é um fato a ser observado. Mas mãos são muito importantes, né? Quando você faz assim, quando você faz assim, o gestual da mão é poderoso. Um aperto de mão, né? É geralmente o primeiro, o princípio físico que estabelece uma relação de firmeza entre uma pessoa e outra. O modo como fazendo isso, inclusive a força imposta, o tempo de duração, pode dizer da maneira como nós somos percebidos ou recebidos por uma pessoa que está nos cumprimentando, e nós podemos perceber também. Você já notou que tem aquelas pessoas que você vai dar a mão, ela fica com a mão fraquinha assim? Aquilo ali tem algum significado, né? Tem gente que você pega a mão dela, ela acaba por tirar a mão da sua mão. O que será que significa, né? Tem gente que pega a sua mão, já aperta demais, quem diz, eu sou muito forte. Ou quer passar assim, uma intensidade de gostar de estar ali. São né? Eu não estou falando de coisas assim tão manifestas, mas
existem as sutilezas, mas você percebe num abraço de mão, num aperto de mão, até pelo tempo da duração do aperto, existem os apertos protocolares entre políticos, entre premieres de nações, presidentes, tudo, mas o aperto de mão, de uma maneira geral, descuidadamente, se você prestar atenção na forma como o seu aperto de mão é recebido, ele diz muito da comunicação entre você e a pessoa, né? Dar as mãos, dependendo do contexto, sugere união. Tem até uma música antigamente, vamos dar as mãos, tal. Dar as mãos, metaforicamente, é uma expressão rica, que é falar de aliança e de cooperação. Então, as mãos são realmente importantes. Dar as mãos, aperto de mão, toque, mais ou menos independente da cultura, sugerem aproximação, união, contato, mensagem. Muitas culturas usam o toque, né, para consolidar sentimentos positivos entre os homens, mas isso é muito comum na cultura ocidental. Às vezes tem um cara que dá um tapinha nas costas, nós latino-americanos nos tocamos mais, os europeus se tocam menos, mas nós devemos tomar cuidado. Se faz necessária intimidade pessoal para ver o toque, e ele pode passar informações falsas. Em algumas culturas, por exemplo, orientais, o toque é impensável, tanto quanto um abraço e não menos a proximidade dos corpos. Então, numa cultura oriental, por exemplo, no Oriente Médio, lá, os países muçulmanos, ou na Ásia, em alguns lugares ali, a distância é muito importante, toque e proximidade, né? Abraço impensável. Mas o toque, dependendo da intimidade que você chega à pessoa, ele tem um significado como o significado do abraço. O toque é uma aceitação, é como se fosse um carinho também. Agora, o toque, ninguém que tenha menos autoridade que outro vai tocar o que tem uma hierarquia superior. É o caso do braço para trás, dizendo, estou fechado, não me toca, eu sou de outra hierarquia. Não que eu seja melhor que você, ele não está dizendo isso, ele está dizendo da posição dele. Você não pode seduzi-lo com um toque. Apontar o dedo. Aliás, apontar o dedo é uma coisa mal vista em todo lugar. Aquele cara ali, você, apontar o dedo é asseveramento, é até prepotência. Apontar o dedo é colocar você numa visibilidade que você não sabe o que significa. É um gesto que pode ser considerado ofensivo. Estudos mostram que as pessoas não gostam quando alguém aponta um dedo para elas por qualquer motivo, seja em escolas, seja em presídios. O gesto, inclusive em presídios, em escola, é frequentemente o precursor de algumas lutas, algumas brigas. Usamos os dedos, né, para cuidar das nossas roupas, do nosso cabelo, do nosso corpo, quando estamos preocupados com a aparência. No entanto, o toque com as mãos ou o uso dos dedos para retirar algo da roupa de alguém pressupõe alguma intimidade. Então, dedos e mãos nas outras pessoas tem que ser feito com cuidado. Existem leituras sobre isso, que a pessoa faz sobre isso. Aperto de mão, ninguém gosta de apertar. Uma mão úmida, isso é uma coisa interessante. Se você é daquelas pessoas que suam muito nas mãos, cuide de secá-las antes de apertar a mão dos outros, né? Principalmente se você estiver diante de um eventual empregador, ou se você for conhecer o seu futuro sogro, sogra, toma cuidado com isso aí. Uma outra coisa interessante, tremor das mãos. Eu não estou falando do tremor doentio. O tremor doentio ele tem uma razão específica. O tremor como comunicação das mãos das pessoas está ligado a emoções fortes, nervoso ou até uma expectativa e surpresas, tanto surpresas boas como ruins. As mãos também podem induzir sensação de segurança ou liderança, mãos em torno, assim, ó, em geral, dá a sensação de autoconfiança, e mãos espalmadas sobre uma mesa, da mesma forma, confiança e autoridade. Porém, mãos em torre evoluem quando mãos em torre evoluem para mãos assim, ó, pode sugerir que a confiança está mudando para a aflição ou a ansiedade.
Quanto aos polegares, os polegares para cima refletem que está tudo bem. Os polegares para baixo refletem que está tudo mal. Isso na nossa cultura é muito usado, né? A palavra ok, está tudo ok, tudo jóia, tudo bom. Isso é muito traduzido na nossa sociedade, né? Não estou falando nada demais. Pesquisas mostram que os mentirosos tendem a gesticular menos, tocar menos nos outros e mover menos os braços e pernas do que pessoas honestas. Pesquisas, né? Eu que estou achando, não. Eu acrescentaria que os inseguros sobre o que estão afirmando, ou inseguros no seu lugar naquele circuito, apresentam tais características também de baixa mobilidade. É como se fosse uma coisa pré-congelamento ou uma tentativa de invisibilidade. Esfregar as mãos, palma contra palma, indica satisfação, né? Ou sensação de que tudo está dando certo. Sorte, que alcançou com a meta, alguma coisa assim. As mãos tocam o pescoço em algum lugar enquanto o interlocutor seu fala consigo, é um sinal também de autoconfiança abalada. Entendeu? Não há muita certeza sobre o que foi dito a ele ou o que foi prometido. Nós já falamos isso de certa forma lá atrás. Quando se trata de emoções, nosso rosto é a tela da mente. O que sentimos é perfeitamente comunicado por meio de um sorriso, uma testa franzida ou outras nuances incontáveis, e muitas delas conscientemente nós percebemos, outras inconscientemente. Com todos os vários músculos que controlam boca, lábios, olhos, nariz, testa, mandíbula, os rostos humanos são bem equipados para produzir uma imensa variedade de expressões, que são palavras do livro. Essa versatilidade torna os sinais não verbais do rosto extremamente perceptíveis e cientes, quer dizer, que a gente pode tomar consciência, e quando não apresentam interferências, são bastante honestos. Quer dizer, quando você não está dissimulando, ou quando você está dissimulando, dizem muito de uma realidade. Expressões faciais que transmitem felicidade, tristeza, raiva, medo, surpresa, desgosto, alegria, fúria, irritação, angústia e interesse são universalmente reconhecidos, assim como o mal-estar, seja no rosto de um bebê, uma criança, um adolescente, um adulto ou um idoso. Demonstrações emocionais negativas e positivas, como emoções negativas, descontentamento, repugnância, antipatia, medo, raiva, por exemplo, nos deixam tensos. Essa tensão se manifesta de várias formas no nosso corpo. Né? Olha bem, se você está descontente, se você tem repugnância daquele fato, ou daquela pessoa, ou daquele assunto, se você tem antipatia gratuita por alguém, se você tem medo, reserva ou raiva daquela situação, isso tudo nos deixa tenso. Cada uma dessas coisas tem uma forma de traduzir pelas mãos, pelos dedos, pelos toques, pelas pernas, pelos pés, mas principalmente pelo rosto. Essa tensão se manifesta de várias maneiras no corpo. No rosto, pode mostrar inúmeros sinais reveladores de tensão simultaneamente: enrijecimento da mandíbula, abertura das asas do nariz, a dilatação das narinas, olhos semicerrados, né? Tremores da boca, oclusão, né, sem tentativa de não ver, oclusão labial, jogar o lábio para dentro. Em um exame, por exemplo, de olhos semicerrados, testa franzida e contorções faciais, são indicativos de mais detalhada. Desculpa. Em um exame de olhos semicerrados, testa franzida e contorções faciais, todos esse conjunto de indicativos podem ser detalhados. É possível notar angústia e desconforto. O foco dos olhos na angústia e no desconforto não é fixo, o pescoço é rígido, a cabeça não se inclina. O pescoço rígido, a cabeça não se inclina e o olhar fixo tem a ver com o tal congelamento, né? Aquele medo ancestral que você fica silencioso para que não possa ser percebido por um agressor, um predador. Os olhos são conhecidos como janelas da alma. Por isso, parece apropriado examinar esses dois portais em busca, né, das mensagens não verbais, das emoções e dos pensamentos. Isso é uma coisa que nós observamos, né? Apesar de muito se falar que os olhos mentem, nossos olhos expressam, sim, muitas informações úteis, inclusive quando você mente. Outro dia, eu li uma reportagem que o camarada estava falando que todas as vezes que alguém fala uma coisa
que ela própria sabe que não é verdade, no momento que ela fala o fato em si, ela desvia os olhos do seu olhar, por exemplo. Nesse momento, os olhos não estão mentindo, eles estão dizendo que você está mentindo, entendeu? Então, eu entendi essa frase dessa forma. Não é muito fácil de observar se um indicativo, mas não é muito fácil de observar, mas o indicativo de pupilas dilatadas costuma ser que a pessoa está excitada. Mas pode ser também que ela está assustada ou sentindo algum tipo de repulsa. Sinceramente, eu não sabia disso. Eu não percebo quando uma pessoa está com a pupila dilatada, mas dizem que os amantes, por exemplo, que estão excitados, a pessoa que se excita num determinado momento, a pupila dela dilata. Ou quando ela vê uma coisa assim, muito cara, muito rica, que foi lhe for dada, ou uma coisa muito bonita, um carro, sei lá, uma roupa, uma coisa qualquer, que deixa a pessoa assim, com muita vontade de ter aquilo, né, de ser presenteada com aquilo, de possuir aquilo ali, a pupila se dilata. E também quando você está com problemas graves. Agora, não estou falando nada disso, fala de doenças, né? Pupila dilatada significa uma série de doenças, mas aí é outro papo. Estou falando daquela dilatação circunstancial da pupila diante de um evento. Nós podemos cogitar também da sobrancelha arqueada, né? Dúvida, a sobrancelha junta aqui, que é o franzir do senho, tem um significado de preocupação, surpresa. Quer dizer, tem múltiplas coisas que nós já sabemos observar isso aí. Os sorrisos têm seus tipos. O sorriso, assim, ele é amarelo. O sorriso verdadeiro é aquele que se inclina para os olhos, né? Aquele sorriso para os olhos. Então, a gente fez isso aí, falou disso tudo aí. Gente, então, olha bem, essa nossa fala aqui, que foi um pouco mais longa do que uma resenha, mas ficou muito aquém de ser um resumo, de qualquer forma, é uma coisa superficial. Tá? O livro merece uma leitura bem minuciosa, e eu tenho que, inclusive, que reler partes ali, porque algumas coisas não se fixaram, e um item tem que ter conexão com o outro. É realmente fruto de um estudo, o resumo, talvez, de estudo de anos. É um grande aprendizado para nós, e é bacana falar disso aí, porque as pessoas hoje têm muito ouvido falar aí de linguagem não verbal para emprego, no marketing político, no marketing de maneira geral, mas a coisa é muito mais profunda, a coisa é muito mais bonita e você conhece mais o ser humano, tá bom? Muito obrigado por você ter ficado aí conosco até agora. O Ponto Ano finalizo aqui, pedindo para você dar o seu like, passar o vídeo para frente. Por quê? Porque se tiver views no vídeo, visualizações, espero que do princípio até o fim, apesar dele ser longo, é interessante porque eu ganho status no YouTube, né? E se você compartilhar também, se você der seu like também, significa que você está interagindo comigo. Se você comentar, melhor ainda. E se você quiser sugerir, melhor ainda. A única coisa que eu peço é para que não desacredite a minha fala, nem a do autor, porque as intenções aqui são as melhores possíveis e o livro está aí para você lê-lo. Ele faz parte de um trabalho científico. É muito difícil você simplesmente dizer que aquele ali está tudo errado. Não está, não. Como isso aqui foi uma coisa muito superficial, você não pode se basear nesse. Isso aqui é só uma notícia, né? Eu não estou fazendo propaganda do livro, porque eu não ganho nada com isso. A minha ideia o que eu ganho com isso é o seu gostar, o seu like, sua atenção e seu comentário, se for o caso. Então, até o próximo Ponto Ano e muito obrigado.